Olá, sou Carlos Rocha, seja bem-vindo ao Muni Brasilcast, um podcast voltado para municípios, que tem o objetivo principal de trazer conhecimento, informação e conteúdo relevante para você que trabalha no âmbito municipal, seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal de Vereadores, como assessor, como próprio vereador, alguém que de fato faz um trabalho importante para o município. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui a doutora Vanessa Anjos, que é advogada, especialista em Direito Público Municipal, fundadora do Instituto INCAP, com sede em Brasília, DF, mestre em Administração Pública pelo IDP de Brasília, pós-graduada em Direito Público, Direito Eleitoral e Processo Civil, com uma trajetória de 11 anos atuando em defesa de prefeituras e câmaras municipais, atuando diretamente na orientação de gestores públicos sobre emendas parlamentares, prestação de contas e estruturação técnica para que os municípios consigam acessar recursos federais com a segurança e eficiência necessárias. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. É um grande prazer tê-la aqui. Eu que já acompanhei, já fiz uma visita ao Instituto INCAP e sei do seu potencial. É uma grande alegria e sei que fortalece muito aqui o nosso trabalho. E eu já vou começar fazendo uma pergunta. Antes de entrar nos temas técnicos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como foi essa caminhada até chegar a Brasília e a fundar o Instituto INCAP? Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Carlos, muito obrigada pelo convite. Tá? Falar sobre o direito público municipal é minha grande paixão. E resgatar um pouco essa trajetória começa lá no interior de Minas Gerais, né? Onde eu tive a oportunidade de me formar como gente, entender as dificuldades de um município. Então, eu venho do interior de Minas, formada de universidade pública, vinda de escola pública. Entrei na faculdade com 17 anos, já tinha passado na OAB no 9º período, e minha trajetória aí foi interligada com o direito municipal, depois que eu passei num processo seletivo. E aí eu fui entender o município no chão de fábrica. Eu saí do interior, passei nesse processo seletivo de uma empresa que realizava basicamente o serviço que eu realizo hoje e me mudei para a capital de Minas, que é Belo Horizonte. Lá eu fui entender o município. E o município pequeno, município de pequeno porte. Então, foi na prática, prestando assessoria para a prefeitura e Câmara Municipal, que eu fui entender sobre o processo orçamentário, sobre LDO, sobre LOA, sobre PPA, sobre a dificuldade de um município de pequeno porte que vive sob a arrecadação, às vezes, muita questão federal, basicamente de FPM, de transferências. Fui entender o funcionamento de uma Câmara Municipal, da dificuldade do processo legislativo, da dificuldade do vereador de primeiro mandato, que não sabe direito o que fazer, como fazer, né, os vícios de iniciativa, como fiscalizar. Então, a gente prestava assessoria nesse cenário. E aí, porque eu já tinha conseguido um leque de clientes, estava trabalhando ali, me veio muito a vontade, né, de fundar meu próprio instituto. E aí, quando eu tive essa vontade, em 2018, e sabia que tinha clientes fiéis, eu pensei o seguinte: porque Deus coloca um sonho no coração da gente, aquele que a gente é capaz de realizar. Então, eu vim para Brasília, porque aqui eu poderia atender todos os municípios, né? Todos os estados. E quando eu cheguei aqui em 2018, inclusive minha primeira capacitação, meu primeiro treinamento realizado aqui em Brasília foi numa turma de 32 alunos, lembro como hoje, no CIA, em 2018, sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí foi desenvolvendo, só que aí veio pandemia. E eu falei, meu Jesus amado, agora como é que eu vou fazer? Então, tudo que tinha para desmoronar, na verdade, foi uma oportunidade, porque eu penso que a crise forja os bons, né? Então, eu tive a oportunidade de até crescer mais na época da pandemia, porque tudo estava fechado, não conseguia desenvolver algumas questões travadas aqui em Brasília. Então, eu acabei aumentando o meu leque de clientes, porque eu estava representando alguns municípios e o prefeito foi passando de um para outro. Olha, vai ali na doutora, que ela consegue ir no ministério, travar a sua questão. E aumentei meu leque e assim que acabou a pandemia, eu já estava
um pouco mais consolidada até do que antes, graças a Deus, porque o trabalho duro, o trabalho bem feito, o trabalho honesto, o trabalho com resultado, te coloca num patamar de excelência, né? Isso que a gente sempre quer dar para os nossos clientes. E hoje, né, nós temos o Instituto INCAP extremamente bem localizado aqui em Brasília, nós ficamos a 5 minutos do Congresso Nacional, realizamos cursos e treinamentos toda semana aqui em Brasília, focada no Legislativo e no Executivo Municipal, e também consultorias voltadas para licitação e contrato, gestão de saúde pública, captação de recurso federal para o município e consultoria no sentido não só de treinar, mas de pegar na mão da criança ali e desenvolver. Que maravilha. E todo esse pool de serviços, ele foi implementado já desde 2017 ou você começou com cursos, depois foi ampliando? Foi um processo, né? Hoje a gente consegue ter um ecossistema de serviços justamente porque nós entendemos hoje, porque só o treinamento, ele não é a única forma, não tem como só você treinar uma vez a sua equipe, como eu que sou empresa. Não tem como eu só treinar uma vez a minha equipe de advogados, né, as meninas que trabalham comigo e cobrar excelência. Nós entendemos hoje que a consultoria que nós prestamos nesses pontos, né, quer seja a consultoria legislativa, a consultoria em licitação, a consultoria em gestão de saúde pública, a consultoria em captação de recursos, ela é muito focada no como fazer. Né? E isso só surgiu, esses produtos hoje que nós entregamos, tendo em vista a necessidade real e a dificuldade do município. Hoje nós somos especialistas em municípios de pequeno porte, que é a maioria dos municípios do nosso país. E eu vejo hoje, não é o que eu imagino que é, o que eu vivo há muito tempo, desde 2018. Né? Você chega num setor de licitação de uma prefeitura e você vai cobrar segregação de função, quando, na verdade, nós estamos tratando quase de uma equipe. São 3 pessoas para fazer ETP, para fazer termo de referência, para ser, às vezes, ocupar papéis de agente de contratação, desenvolver edital, fiscalizar contrato, aplicar sanção. Então, nós hoje desenvolvemos uma consultoria, falando aqui um pouquinho de licitação, focado desde a equipe que vai produzir o planejamento das contratações, que inclusive é um dos maiores gargalos que nós temos hoje na contratação municipal, é o planejamento. Então, hoje nós desenvolvemos esse treinamento com aplicação de minuta, do passo a passo, aquele fluxograma. Primeiro você faz isso, e a minuta concreta, tanto para serviços, quanto para prestação de serviço, quanto para material. E aí você ensina a pessoa, porque o município de pequeno porte, Carlos, você que trabalha com o município sabe muito mais do que eu. Hoje a gente não tem uma realidade de um plano de carreira com grandes salários, então é difícil você achar uma pessoa capacitada que entende licitação ou que é formada em direito, em administração, que entende o mínimo. Então nós encontramos muitas pessoas ali que são assim, de forma direta, um pouco cru. Então, é importante que o município, o gestor, ele entenda que para o funcionamento do município, às vezes ele vem aqui buscar o recurso. Aí chega lá na licitação e não consegue destravar o básico. Né? É importante que o gestor tenha essa noção. Então, esse serviço que foi desenvolvido foi justamente na noção e no entender que, além do treinamento, é preciso dar instrumento de aplicação prática e um direcionamento para que aquele servidor consiga atingir eficácia e eficiência na gestão pública com resultado alcançado. Que maravilha. E essa é uma realidade. Antigamente, a gente verificava que as prefeituras funcionavam com indicações, não havia tanta qualificação técnica, mas hoje, doutora, eu entendo que, além do próprio gestor e de algumas pessoas terem esse conhecimento, é importante que toda a estrutura seja capacitada. E não tem como hoje executar um recurso se cada elo ali onde o recurso vai passar, desde a elaboração do projeto até a prestação de contas, não for capacitado. Então, é muito importante essa sua fala nesse sentido. E eu queria, antes de continuar, só fazer uma referência aqui, que eu fico muito feliz ao você falar da sua trajetória, né? De sair lá do interior, que você seguiu o fluxo normal e que pouca gente consegue ingressar ali na prefeitura e ter essa visão de galgar vários degraus até chegar onde você chegou, né? Me falou agora há pouco que está caminhando para o doutorado, Sim. Isso é muito importante.
Eu fiz o caminho inverso, né? Eu vim para o governo federal e depois desci para o distrital e agora que eu fui para o municipal. E confesso que é muito desafiador, né? Porque eu vim de uma estrutura super poderosa que eu pedi uma passagem agora para ir para o Pará, amanhã eu estava no Pará com toda uma estrutura, até a Polícia Federal, se precisasse, acompanharia nas fiscalizações. Quando você chega para um estado e para o município, a gente lida com essa equipe, né? Que você falou, onde a gente tem que entender a realidade, mas tem que tentar mostrar ali para o gestor que ele tem que pensar na estrutura orgânica para ele poder ter sucesso e alcançar os objetivos, não só políticos, mas também de forma administrativa. Certo, é isso mesmo. Doutor, quero agora falar sobre uma decisão recente do Supremo que trouxe uma exigência maior sobre transparência e rastreabilidade de emendas. O que muda na prática para os municípios? Quando a gente fala de transparência e rastreabilidade, eu preciso dizer de ADPF 854 do STF. Então, essa era da informalidade, da falta de transparência dos recursos públicos, ela acabou. Hoje, quando a gente fala, né, de transferência de emendas, e essas emendas, eu preciso de ressaltar que o ponto-chave aqui, tanto de emenda federal, quanto de emenda do Estado, né, mas também no município, que tem emenda impositiva, esse recurso ele tem que ter início, meio e fim, amplamente rastreável. Então, quando a gente fala de transparência e rastreabilidade, eu estou dizendo que o STF ele interferiu nesse cenário, né, de indicação de emendas, não só do deputado, não só do senador, não só do deputado estadual, mas também daquele vereador que está indicando a emenda impositiva, porque antes era um cenário muito obscuro. Eu não tinha noção de quanto caía aquele recurso, quem mandou aquele recurso, para que aquele recurso. Não tinha necessidade da existência de um instrumento de planejamento e gestão, que é o plano de trabalho, que vai estabelecer todo o rito. Eu não tinha uma prestação de contas no relatório de gestão. Então, vem o STF para tentar trazer, o nome é claro, né, gente? Transparência e rastreabilidade. Eu tenho que seguir o rastro do dinheiro público de forma concreta. Então, o que é essa DPF 854, exigência do STF, traz como obrigação? Hoje, eu preciso ter alguns elementos concretos e claros de forma ativa, né, para qualquer pessoa analisar, Carlos. Eu preciso ter o autor da emenda de forma clara. Eu preciso ter a transparência de para que é essa emenda. Eu preciso ter o cronograma de execução da emenda, que fase que está, né? Foi licitado, não foi? Já foi executado? Tá, é uma obra? Que fase de cumprimento de obra tá? Né? Eu preciso ter, inclusive, uma conta específica para cumprimento dessa emenda. Eu preciso ter o plano de trabalho. O plano de trabalho vai ter o autor, vai ter o objeto, vai ter a fonte do recurso, vai ter o cronograma de execução, e lá no final eu preciso ter o relatório de gestão e, posteriormente, os resultados alcançados com aquela emenda. E isso é uma obrigação que vem no efeito top-down, né? De cima para baixo. Então, agora nós estamos falando que tanto a emenda do deputado, quanto a emenda do senador, quanto a emenda do seu deputado estadual, quanto a emenda do vereador, que é impositiva, precisa cumprir esses requisitos. Maravilha. E os municípios já precisam cumprir essas exigências agora? Eles já estão sendo notificados, fiscalizados para fazer essa rastreabilidade, esse acompanhamento? É muito importante você ressaltar isso, porque, veja bem, agora todo mundo está falando da DPF 854 do STF como se fosse uma grande novidade. Essa é uma decisão de 2025. E aí, o que acontece nesse cenário? Qual que é o prazo para se implantar isso? Tanto na União, quanto no Estado, quanto no município? 1º de janeiro de 2026. Já passou. Como consequência disso, nós tivemos, né, um resultado prático de instruções normativas pelo
Tribunal de Contas de cada estado. Então, eu tenho instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é IN número 5, tem instrução normativa do Tribunal de Contas do Paraná, e assim, por consequência de todos os estados, colocando os critérios para que essa DPF 854 seja implementada no município, inclusive com necessidade de regulamentação própria. Em consequência disso, nós tivemos notificação do Ministério Público de Contas para que esse município se adeque a essas regras exigidas pelo STF. Só que o prazo, ele já passou. Você já teve um prazo de adaptação. Muitos municípios não se adequaram a esse prazo. E agora estão recebendo essa notificação, né, tanto do Tribunal de Contas do Estado quanto do Ministério Público de Contas, para aplicar imediatamente as regras da DPF 854, que é a transparência e rastreabilidade, tanto da emenda federal, quanto da emenda estadual, quanto da sua emenda impositiva, que é a emenda indicada pelo vereador. Em relação a essa emenda, o autor também precisa tomar cuidado e fazer um acompanhamento mais preciso da emenda que ele destina ao município ou ao estado? Precisa, e aqui eu quero tratar de um ponto um pouco importante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, puxando aqui o lado, nós estamos num podcast municipal, então puxando aqui um lado para o município. No município, quando nós falamos de orçamento impositivo, a gente tem as emendas impositivas, que é a emenda que o vereador destina dentro do orçamento público, que é de execução obrigatória. Esse vereador, ele pode indicar essa emenda, por exemplo, numa associação? Pode, desde que a associação ele esteja regulamentar, né? Enfim, tem todo um critério ali para que ela possa receber esse repasse. Mas não é essa a questão. A questão objetiva aqui é que essa associação ela tem que estar pronta para receber esse recurso. Essa associação ela vai ter como responsabilidade fazer um plano de trabalho. Essa associação ela tem como responsabilidade fazer uma prestação de contas em relatório de gestão. Porque se cai o dinheiro ali, por exemplo, numa PAI, para a construção de uma sala multissensorial, que é joia, pode ter, ótimo. Mas eu vou precisar abrir uma conta para isso. Acabou, eu preciso pagar a conta de luz. Eu não vou pegar o dinheiro da sala multissensorial para pagar a conta de luz. É restrito ao objeto para que chegou aquela emenda. E depois eu tenho que prestar conta disso. Então, quando o autor, respondendo diretamente a sua pergunta, quando o autor vai indicar uma emenda, o cuidado é para que ele tenha noção de que aquela instituição ela vai ter condição de executar, de elaborar, de prestar contas disso. Porque depois não vai ter jeitinho, deixa eu conversar com o meu vereador para que ele me ajude na prestação de contas. É uma questão que tem que ser aprovada pelo Tribunal de Contas, como gasto público. Então, o cuidado que tem que ter nesse sentido é observar se aquela instituição ou se é possível executar aquela emenda, até mesmo para não cair numa situação de impeditivo de ordem técnica. Maravilha. A senhora já falou da necessidade da conta específica e, na prática, como o município pode cumprir todas essas exigências de transparência e rastreabilidade? Tá. Ponto muito importante. Como é que o município, então, sabendo que o município também é obrigado a cumprir a DPF 854, o que o município tem que fazer? Veja bem, se a DPF 854 me traz um rigor de transparência e rastreabilidade, tanto do autor da emenda, quanto do que será feito nessa emenda, quanto do cronograma de execução dessa emenda, quanto do plano de trabalho, quanto do relatório de gestão e dos resultados alcançados, essa transparência, o STF também deixou claro que é uma transparência ativa. Então, Carlos, não é uma situação, por exemplo, de eu chegar no seu órgão público e pedir um requerimento, um esclarecimento de um contrato em que você tem 20 dias, com base na lei de acesso à informação, para me dar. Essa transparência da DPF 854 é uma transparência ativa. Então, se eu quiser saber lá da cidade ocidental, que é o município que eu sei que você representa, isso. Quanto que chegou de emenda do deputado federal, em que fase de execução está essa emenda, qual que é o plano de trabalho dessa emenda, quando que o dinheiro caiu no município, se eu quiser saber quem foi o deputado estadual que mais indicou, se eu quiser saber todos os vereadores lá, quais foram as emendas destinadas, em que fase de cumprimentar, se eu quiser acessar isso 5 horas da manhã, eu tenho que acessar.
Então, essa transparência é ativa. A única forma que o município tem de cumprir a DPF 854, ao meu ver, é por meio de um sistema. Esse sistema deve estar presente no site da prefeitura, que pode ser o responsável pelo cumprimento, mas também eu queria chamar a atenção aqui, Carlos, dos vereadores. Porque vocês são fiscalizadores. Então, é obrigação também da Câmara Municipal adequar a DPF 854, que, além de todos esses requisitos, precisa regulamentar. Então, a Câmara pode chamar essa responsabilidade, sim, para si, e regulamentar a DPF 854. Nesse sentido, foi que o Instituto ENCAP, né, como solução para esse problema, desenvolveu o ENCAP Emendas, que é um sistema próprio do nosso instituto que fornece diariamente toda a atualização das emendas, quer seja federal, estadual e as emendas impositivas do seu município. É um sistema que já está rodando, a gente já tem 37 municípios que contrataram. É um sistema, assim, sem querer fazer propaganda, mas que nós fizemos muito mais com o fim de cumprimento social. Não é um sistema caro, justamente porque eu sei, vereador, que foi difícil, muito difícil, você conseguir que a emenda impositiva passasse no seu município. Imagina agora, né, por uma decisão que, se você ainda não foi notificado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, se você ainda não sabe, você provavelmente já foi notificado para que você adeque a DPF 854, né, implemente a DPF 854 no seu município. E a consequência, a intimação do MP, está sendo para suspender a execução das emendas federais, estaduais e municipais enquanto não tiver implantada a DPF 854. Então, foi por isso que o portal Emendas do Instituto ENCAP ele veio para trazer a solução. O sistema é a solução, justamente porque essa transparência e rastreabilidade ela é ativa. Eu não preciso requerer informação, eu tenho que ter essa informação de forma ativa. E aí o município ou a Câmara que tiver interesse faz uma parceria com o Instituto ENCAP, faz uma contratação e esses dados são disponibilizados para ele acompanhar em tempo real. Tanto a transferência do deputado federal, quanto a transferência do senador, porque você também pode buscar as emendas individuais, as emendas coletivas, a emenda destinada do Ministério, a mesma coisa no cenário aí, do Estado, e também adequado, como o STF pediu, as emendas municipais. Maravilha. Em relação à DPF e à execução dessas emendas, o que eu percebo assim nos municípios, por alguns problemas, como alguns que a gente já falou, de falta de equipe, elas atrasam muito. Então, tem emenda de 2024 sem executar, às vezes de 2023. E algumas assembleias estabelecem um prazo, alguns programas como da Caixa estabelecem um prazo para executar. Isso. A DPF ela trouxe essa exigência de que seja cumprido um tempo razoável para a execução dessas emendas? A DPF é mais um elemento de organização, porque, veja, quando você recebe o recurso federal do município, via de regra, você tem 2 anos para executar. O que acontece, principalmente em transição de governo, às vezes o dinheiro caiu na conta do município, eu não tenho uma transparência na troca de governo, eu nem sei o que tem ali via recurso federal carimbado. Então, a DPF é mais um instrumento, porque quando eu tenho transparência e rastreabilidade, eu tenho a necessidade de conta específica para objeto específico, eu tenho essa noção exata do que chegou de emenda federal, o que chegou de emenda estadual, o que tem de emenda do município, eu tenho também uma forma de organização e gestão da execução dos gastos públicos. Então, a DPF é mais um instrumento dessa organização. E isso acontece mesmo. Nós tivemos aí, por exemplo, no ano de, salvo engano, 2021-22 e extensivo 2023, a Lei 181, que foi de recomposição e remanejamento dos saldos perdidos da saúde. Você deve ter acompanhado isso, né? Então, tinha-se muito dinheiro, até mesmo do Ministério, que tinha chegado via transferência da saúde, e era saldo que estava lá de fundo perdido. Aí houve oportunidade, por meio de uma lei, né, para que você pudesse fazer essa recomposição do saldo, justamente por não ter essa noção do que tem ali de recurso federal, o que tem ali de recurso estadual.
E a DPF, ela vem justamente para isso. Não é um dinheiro que é para cair na conta do município de forma irrestrita, em que eu nem sei o que é para cumprir, não sei quem mandou, não sei qual que é o objetivo, qual a fase de execução que está, a finalidade foi alcançada ou não. A DPF, ela vem para delimitar esses critérios, trazer transparência, trazer fiscalização, trazer gestão. É um acerto do STF e que já é um prazo que vocês estão perdendo por não cumprir. Por isso que hoje as notificações estão vindo no seguinte: MPU, Tribunal de Contas, município, suspenda a execução das emendas federais, estaduais e as emendas impositivas enquanto você não adequar o seu município nas exigências da DPF 854 do STF. Maravilha. Em relação a a questão da conta, parece algo simples, mas é algo muito importante. Durante esse período aí da pandemia, houve confusão de recursos, né, dentro dos órgãos, principalmente da saúde. E trabalhei 10 anos na área de fiscalização federal e o motivo principal das tomadas de contas era desvio de finalidade. Exatamente. Não era por uma execução aquém do que era previsto, mas o desvio de finalidade, quando você não mantém o recurso na conta específica, é muito fácil, até pelo andar das coisas, pela correria, haver uma destinação de recursos para finalidade diversa do que está previsto no termo, né, de convênio ou contrato e no plano de trabalho. Doutora, a gente está em ano de eleição e muita gente acredita que em ano eleitoral os municípios não conseguem mais captar recursos federais. Ainda dá tempo de os municípios solicitarem recursos federais esse ano? Uma coisa que vocês têm que entender é que o ano eleitoral, ele não impede, ele não paralisa a gestão eficiente. Nós temos, sim, prazos diferentes, ritos diferentes que nós temos que seguir no ano eleitoral. A gente tem um prazo até o final de junho do ano eleitoral para recebimento de transferência em conta de emenda federal, de emenda estadual. Final de junho. Isso, que é o interrompe, mas aí depois eu volto depois das eleições. O que acontece nesse sentido, que eu tenho que prestar atenção? Isso não quer dizer que agora, nós estamos aí no dia 26, né? Hoje é dia 26 de maio. Não acontece que agora, por exemplo, eu não consigo captar recursos. Lá no início do ano, antes do carnaval em fevereiro, abriu um primeiro ciclo de emendas individuais, que é aquelas emendas de deputado e emendas de senador. Esse ciclo ele foi encerrado, salvo engano, dia 15 desse mês, dia 15 do 5. Mas agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma janela de remanejamento dessas emendas, que foram emendas que foram indicadas lá no início de fevereiro e por algum motivo de incompatibilidade de ordem técnica ou de impossibilidade de execução, a gente tem a opção de remanejar isso no sistema, no CIOP. Além disso, nós temos prazos ainda abertos das emendas coletivas, que é a emenda de comissão e bancada, que vai fechar ainda no dia 16 agora, no dia 12 do 6, as emendas coletivas. Então, o ano eleitoral, ele não interrompe a tramitação. Você ainda pode solicitar isso. A questão é que você vai pausar esse recebimento agora no final de junho. Além disso, lá para outubro, vai abrir uma nova janela do ciclo justamente para remanejamento e indicação. Então, eu sempre ressalto isso aqui, e nós vimos isso muito no Instituto Incap. Toda semana a gente está recebendo vereador, prefeito, secretário de todos os estados do país. Inclusive, é uma felicidade muito grande receber vocês aqui. E, às vezes, o que eu vejo, Carlos, é que o vereador ou então o prefeito, que a gente atende com muito carinho aqui, nós temos um espaço para vocês. O Instituto Incap é ponte de acesso e resultado do município aos órgãos federais, ao Congresso, aos ministérios, mas o que eu vejo é que, às vezes, vocês chegam aqui muito perdidos. Então, quando vem um vereador, quando vem um prefeito querendo captar recurso, querendo resolver um problema, nós fazemos uma reunião prévia. Qual que é a pauta? Por que ir no Ministério da Saúde só para ir no Ministério da Saúde? Tomar um café e tirar foto não vai resolver o problema de ninguém. Então, é entender o problema, chegar com pauta específica e resolver o problema. Assim como
o vereador, o prefeito que chega aqui querendo captar recursos, eu tenho que ver lá, por exemplo, do seu deputado, o que ele destinou na LOA 2026, qual foi o bloco que ele indicou em outubro do ano passado. Porque às vezes eu venho aqui buscar alguma coisa do turismo, ele sequer contemplou isso nas emendas dele. Então, existe um trabalho de planejamento que deve ser feito antes. Dá sim para você conseguir captar, mas é preciso observar isso. E é preciso também, gente, estar atento a algumas situações. Eu vejo aí hoje, o pessoal, todo mundo é especialista em captação de recurso federal, né? Dias desses eu vi um e-book sendo vendido na internet sobre captação de recurso federal, que basicamente é as cartilhas gratuitas que os ministérios fornecem, que é só você jogar no Google e pegar aquelas cartilhas e entender. Então, é preciso, o nosso slogan hoje é conhecimento é poder, mas é um poder de transformação aplicado no resultado. Eu preciso realmente buscar o conhecimento para conseguir ter essa eficiência, eficácia e o mandato de resultado que a gente tanto ressalta. E, doutora, só ressaltando essa importância do planejamento, é importante que os gestores eles busquem, né, se antecipar, né? Nem sempre dá para antecipar os problemas sociais, mas na gestão tem muita coisa que dá para antecipar. E eu acredito, pelo que a senhora tem exposto aí de forma clara, é que essa parte de emendas e de captação é preciso de um planejamento. Durante um tempo que eu participei de editais e de financiamento de projetos por meio de fundo federal, o que eu percebia era que pegava o recurso e executava com mais tranquilidade quem apresentava as propostas com antecedência. Porque se você esperar, né, o problema bater na porta para você ir atrás do recurso, gasta mais, gasta mal e nem sempre resolve. Então, isso é muito importante. E qual a mensagem, né, caminhando para o final, qual a mensagem que você deixa, principalmente para os parlamentares de primeiro mandato, que hoje estão desacreditados da política? Essa é uma pergunta aí, né, do R$ 1.000.000. Eu quero aqui, para você que é vereador, para você que é prefeito, para você também que está na gestão, como diretor, como secretário, eu sei que é difícil, mas eu queria que você relembrasse o seu porquê. Porque houve um porquê, né, Carlos? Porque houve um porquê. Houve o porquê defender o meu distrito, houve o porquê deixar o legado da minha família naquele município, houve um porquê fazer a diferença, houve um porquê de vontade de melhoria no legislativo, uma vontade de melhoria no executivo, houve uma vontade de escrever o seu nome na história do município. Então, você precisa lembrar o seu porquê. Sabe por quê, Carlos? Porque tudo é difícil. É difícil você ser um prefeito e deixar a máquina te engolir com uma procuradoria que não se atualiza, uma procuradoria que está ali pronta para dizer não, talvez, porque eu deixo para os colegas advogados, a gente também precisa estar atualizando e ser um agente de solução de acordo com a legalidade. É difícil também para um vereador que não sabe e fica sambando ali sem saber como fiscalizar, sem saber como apresentar um projeto de lei que vai gerar de fato impacto e desenvolvimento para o município. É difícil você ficar 4 anos no seu mandato sem fazer nada. É difícil. Também é muito difícil, Carlos, você ser diferente, você trazer resultado, você trazer o seu legado, você lutar contra uma burocracia do sistema, contra uma síndrome de Gabriela, que aqui foi assim, é assim, sempre vai ser assim. É difícil você buscar conhecimento, ir atrás, ir contra a CCJ, buscar posicionamentos atualizados, doutrinários, jurisprudência, deixar o legado, buscar iniciativa privada para desenvolver projetos no seu município. É difícil. Aí você precisa, sabe o que, Carlos? Escolher o seu difícil. Você vai precisar escolher entre ser mais um em 4 anos como prefeito, como vereador, mais do mesmo, ou você vai ter que escolher o seu difícil, que é escrever o seu nome na gestão e no legado do seu município. Então, você precisa escolher o seu difícil. E a grande questão, gente, é que, basicamente, aí, um ano de Copa e eleição, praticamente metade do seu mandato já foi. Você tem mais 2 anos. 2 anos para um mandato de resultado. Então, vamos terminar tudo que nós começamos para justamente deixar o meu mandato de resultado, porque a cadeira ela é rotatória.
Você está como prefeito, você está como vereador. A grande questão é qual que é a história que eu quero escrever dentro do meu mandato. E escolher o nosso difícil. Que maravilha, doutora. Mas ia terminar, mas não vou terminar. Eu queria fazer a última pergunta, né? Pode Você falar. falou do porquê, eu usei o porquê na minha palestra, depois de ter ouvido você falar naquela palestra da Marcha dos Municípios, da Confederação Nacional dos Municípios, que foi uma palestra, né, que explodiu, né? Muita gente, todo mundo querendo saber mais sobre, inclusive sobre esse tema que a gente tratou no podcast. E eu queria que você falasse um pouco qual a diferença que você visualiza o gestor, seja do executivo, do legislativo, querer caminhar sozinho ou querer caminhar com o pessoal que já está lá há tanto tempo, né? E qual a diferença para aquele que vai buscar uma consultoria especializada, vai buscar alguém que vai eh, construir pontes e fazer elos para que as coisas aconteçam mais rápido, para que aconteçam de forma eficiente. Qual é a principal diferença que você vê entre o tradicional que quer e deixa as coisas continuarem como já vem acontecendo, com alguém que resolve contratar uma consultoria, resolve capacitar sua equipe no ENCAP? Qual é a principal diferença que você, como profissional, né, desde 2017, 2018, que você percebe hoje, que é a principal diferença de quem está sozinho e quem está acompanhado com uma consultoria técnica especializada? A grande diferença de quem busca o conhecimento e busca o resultado, de fato, é o resultado que você entrega no seu mandato. Porque existe, eu realmente entendo. Hoje nós temos uma política que ela não é formada por profissionais. Eu tenho hoje clientes que são prefeitos e que viveu a vida toda sendo produtor rural. Era um médico, ou era presidente de uma associação, era um vereador, nunca fez parte da política, entrou com muita vontade de fazer acontecer. E aí, às vezes, eu vejo ele dominado por um sistema burocrático, um sistema de que é assim que acontece, ele não tem o conhecimento de como fazer, ele se sente preso e limitado. Então, às vezes é até difícil quando chega um prefeito aqui. Esses dias eu estava no Ministério da Saúde, tinha um prefeito lá que foi sem agendamento, que queria resolver um problema. Eu chamei ele de forma muito simplista para entender e nós descobrimos a solução para o problema dele. E aí ele todo encantado falou, nossa, eu estava com esse problema realmente há muito tempo e não conseguia resolver. A diferença de uma pessoa que busca para o além é o resultado que ele vai deixar no mandato dele. Eu canso de ver. Entra a gestão, sai gestão, a gente só tem assim, escândalos de corrupção, continua a mesma coisa, e eu deixo muito claro para você, a gente tem essas bases de lista. É muito mais fácil, muito mais, você conseguir ser eleito no primeiro mandato do que a reeleição. A reeleição, ela só vem com a entrega. Então, você precisa entender qual que é o resultado que você pretende alcançar. E o resultado que eu pretendo alcançar na gestão pública é a mesma coisa de uma empresa. A empresa, no início do ano, ela tem que estabelecer meta. E meta, ela tem que ser cumprida. E para ela ser cumprida, ela precisa de plano de ação, ela precisa de avanço, ela precisa de política pública sendo executada e sendo prestado contas. Então, assim, essa grande questão que nós vemos aí, faz todo um planejamento, aí faz o PPA. PPA copia e cola das últimas gestões. Aí faz um LDO, que ninguém nem sabe direito o que é essa LDO, inclusive agora os vereadores têm que votar LDO. O vereador pode emendar e ele não sabe que pode. Aí chega lá, por exemplo, um documento necessário, Carlos, que é a análise ali de meta e prioridade. O pessoal nem sabe, às vezes só chega ali o documento, o texto de lei sem nenhum anexo. E vocês estão votando. Aí depois o vereador não pode fazer nada no mandato. Depois, quando tem oportunidade, não faz porque não busca conhecimento. Presta atenção, gente, que hoje tem muito curso de capacitação em Brasília. Poucos aqueles que têm compromisso com uma entrega de conhecimento real. Então, assim, vocês também têm que entender que não é para passear na capital, não é para passear em Brasília. Vocês têm o compromisso de levar, de fato, um resultado para o seu mandato. A cadeira ela é rotatória, o tempo passa muito rápido. O legado que você vai deixar é a escolha que você faz no presente. Maravilha. E uma coisa que eu tenho percebido no ENCAP, e assim, acompanhando
faz pouco tempo que a gente se conhece, mas já deu para perceber, porque eu já estou há mais de 20 anos na área pública, é esse comprometimento, né? Essa intencionalidade que você tem de entregar e de ser intencional e planejado para aquele objetivo, né? Ô, Carlos, mas você sabe, assim, te interromper, me desculpa, mas quando você fala assim de compromisso, você sabe que eu sou o resultado de uma política pública de um vereador? Não, não A minha sabe. vida, a trajetória, pessoal, como é que você chegou aqui em Brasília? Você fala que é do interior, como é que você chegou em Brasília? Eu sou o resultado de uma política pública de um vereador. Eu venho do interior de Minas, eu venho de um bairro periférico, eu venho sendo filha do meu pai, que eu falo isso com muito orgulho, que é mestre de obra, minha mãe, que vendeu Avon in Natura a vida inteira para nos sustentar. E lá na minha cidade, um vereador, que eu venho de escola pública, teve uma ideia, né, de colocar o esporte na escola. Parceria com público-privado, aqueles alunos que tiravam mais de 80%, eles tinham a chance de ser treinados, tinha várias modalidades, eu ingressei em voleibol, com isso eu fui ali participando de um campeonato depois, né? Selecionada para participar de um time maior e fui defender meu município. Tive a oportunidade de jogar num time profissional, que foi o Minas Tênis Clube. E assim, tive um professor maravilhoso na minha vida, que é o Charles Alexandre. Muito obrigada, mestre. Você me ajudou e me abriu os olhos sobre o que é ter brio, força de vontade, fazer acontecer. Mas eu tive esse despertar de olhos e depois disso o esporte me proporcionou a estudar em escola particular com bolsa de 100%, que eu jamais teria. Então, meu ensino médio eu fiz com bolsa de 100%. E aí eu tive a oportunidade de alavancar, abrir meus olhos. E aí eu passei em 3 faculdades federais na época, com 17 anos. E aí o estudo veio na minha vida, mas lá atrás teve uma força de vontade de um vereador que ele nem sabe que eu sou resultado da política pública dele. Eu não sei o nome dele, mas foi um vereador que colocou isso na minha cidade no interior. Então, assim, esse compromisso que eu tenho é dizer também para que você, prefeito do interior, você, vereador, você muda a vida. O que você faz hoje dentro do seu mandato, ele vai ser o resultado de vidas que vão ser alcançadas na saúde, na educação, na segurança pública. Vocês têm muito compromisso. Rui Barbosa fala que a advocacia não é profissão de covardes, não é verdade? Eu Isso. estendo isso para o mandato. O mandato não é lugar de covardes. Faça valer. Que bela história essa do que você é produto de uma proposta de um projeto de um vereador. Eu conheço um bem semelhante na área de Sim. esporte que tem gente aí na seleção de handebol e em outras modalidades. Mas já caminhando para o final, sei que sua agenda é super corrida. Quero te agradecer pela participação. É uma grande honra tê-la aqui no Muni Brasil Cast e dizer que essa conversa foi muito importante. Eu acho que atingiu o nosso objetivo aí de trazer essa informação e trazer eu acho que levantar um pouco de inquietude ali nos gestores, do executivo e do legislativo, que tem potencial para crescer, que tem potencial para entregar mais, fazer um mandato que de fato transforme a sociedade, fortaleça eles também politicamente e também atue de forma efetiva para cumprir as regras de transparência e responsabilidade. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Um grande prazer. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Acompanhe, né, compartilhe esse vídeo e convide mais pessoas para assistir o nosso Municast, Unibrasilcast, podcast voltado para os municípios. Um forte abraço.